Eu quero compartilhar aqui a palavra de Deus que se encontra em Marcos, no capítulo 12, os versículos 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar a Deus sobre todas as coisas é a vida. Deus é amor. E temos acesso a Ele através de Jesus. E com Jesus temos tudo. Por Ele, por meio dele e para Ele. E quando a gente entende que amar a Deus de todo o coração, que é o mais profundo ali, né? O coração, ele representa o centro, né, do nosso interior ali, né? O coração como órgão, né, no corpo, ele que bombeia sangue para o corpo inteiro, bem como outras funções que trabalha junto com o pulmão, faz muito o impacto na respiração, né, no fôlego. E quando a gente ama a Deus, desde o nosso ser mais profundo, aqui de toda a tua alma, ele fala alma, né? A alma onde tem as nossas decisões, onde que a gente faz as escolhas através ali da razão e dos sentimentos, da emoção, né? Então a gente decide. E aqui de todo entendimento é buscar o conhecimento na palavra de Deus, em oração, em intimidade com o Senhor, para entender e não só ser uma informação, mas sim uma transformação com entendimento e de toda a tua força, né? Então que a gente realmente se dedique, precisa de dedicação para que tudo faça sentido, alinhado em amar a Deus sobre todas as coisas. Realmente tudo que há em nós precisa estar primeiro nele, para ele, por quem ele é, amar a Deus por quem ele é, não pelo que ele pode fazer, pelo que eu quero, não, porque ele pode tudo. Mas amar a Deus por quem Ele é, sobre todas as coisas. Ele é tudo que precisamos, independente do dia de amanhã, independente do sim e do não dele. Amar Ele sobre quem Ele é, porque Ele é tudo que precisamos. Ele é a vida. Ele é. E Ele disponibiliza todo esse conhecimento para que Ele reine no nosso coração, nas nossas decisões, na nossa alma, no nosso entendimento, na nossa força, através de Jesus Cristo. Precisamos buscar comunhão com o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso auxiliador, o nosso amigo, o que vai nos auxiliar a viver no caminho, para vivermos em amor, amando a Ele acima de todas as coisas. E aí, amar ao próximo como a nós mesmos, que é aqui o versículo 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar ao próximo, dar honra ao próximo, amar as pessoas, independente do que elas façam, porque todos nós pecamos, mas nós não somos os nossos pecados. Nós somos criação do Senhor e temos livre acesso através de Cristo para arrependermos dos nossos pecados, aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a viver em obediência a Ele, com humildade em submetermos a todo entendimento através do conhecimento que nos liberta, e também Ele é o nosso Salvador, Ele está conosco, independente do que aconteça. A nossa proteção é nele, vem dele. Só que a gente só consegue amar ao próximo e a nós mesmos porque ele nos amou primeiro. Então é tudo sobre ele sempre, por nós não conseguimos. O que ele manda nós fazermos é para a vida, e por isso que precisamos nos submetermos, porque Jesus é nosso Senhor e Salvador. E quando a gente está nele e a palavra dele está em nós, é possível. E para liberdade, para todo mundo, para que Ele seja glorificado. Ele não ama a gente porque a gente é bom, não. Ele ama a gente porque Ele ama a gente. Por amor a nós, Jesus veio, morreu na cruz, venceu a morte, vivo está, vivo subiu para o céu. Ele vai voltar para que, através da vida em nós, a gente leve vida por onde passar, que é Jesus.
para que ele seja glorificado. Nada de nós, tudo dele. Por isso que precisamos realmente escolher guerrear contra as nossas vontades para fazer a vontade dele, amando ele sobre todas as coisas. Porque é através dele que aí conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos. E aí aumenta o nosso senso de responsabilidade. É uma dádiva ser amada pelo Senhor, ser amado pelo Senhor e receber essa graça, sem deixar de esquecer a responsabilidade, porque quanto mais eu o amo, mais eu consigo amar o próximo, mais eu consigo amar o próximo como a mim mesma. Porque me aumenta esse senso de entendimento, que eu entrego meu coração para Ele, a minha alma para Ele, que Ele seja o centro das decisões de tudo. E com entendimento e com toda a força, eu vou me submeter aos fundamentos e aos mandamentos dele. E aí eu entendo que eu preciso melhorar, eu preciso dele pra tudo, eu dependo dele pra tudo, que sem ele eu não sou nada. E aí com toda a força eu vou começar a viver os princípios dele, através do Espírito Santo. E aí ele vai nos guiando pra enxergar que é tudo sobre ele. E ele vai mostrando pra nós, quando a gente pede, Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. E aí ele vai nos ensinando e nos curando para que sejamos cura na vida das pessoas. A enxergar as pessoas de forma consciente, sem favoritismo, mas enxergando de forma consciente que todos nós dependemos dele. E amar apesar do que se faz, do que as pessoas fazem, do que a gente faz. E aí a gente entende que a gente depende dele, que a gente precisa de cura nele. E pede, Senhor, me envia estratégias e meios, eu preciso ser curada para curar outras pessoas. É entender que eu não sou as feridas que me fizeram. Me perdoa, Senhor, pelas feridas que eu causei nas outras pessoas. Eu dependo de Ti. Obrigada porque a Sua graça me alcançou. Estamos aqui pela Sua misericórdia. A graça do Senhor nos basta. E quando a gente tem esse entendimento com toda a força, a gente busca mais intimidade com o Senhor, santificação, dependência para amar o próximo como a nós mesmos. Mas antes, amando a Deus sobre todas as coisas. Antes de entender quem eu sou, antes de começar a entender sobre o como, precisamos entender quem Ele é. Amando Ele sobre todas as coisas, buscando Ele e vivendo com Ele, porque Ele é infinitamente mais. Nós somos limitados, nós somos pecadores, nós precisamos dEle. Ele não precisa de nós para nada, mas ainda por amor a nós, Ele nos entrega tudo para vivermos a vontade dEle e para irmos viver esse amor, viver em amor, amando a Deus sobre todas as coisas e glorificando Ele para que Ele seja glorificado sempre por onde Ele nos enviar. Para cada situação Ele tem a solução, Ele é a solução. Precisamos buscar, pedir, Senhor, me revela os seus mistérios, me dê força, porque por mim eu não consigo, mas seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque somos fracos, queremos desistir, mas se Ele nos dá uma ordem, precisamos persistir e buscar nele, porque é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. E aí a gente entende que quanto mais eu vivo a vontade dEle, mais eu sirvo as pessoas por onde Ele me enviar para que Ele seja glorificado, para que todos o conheçam. Porque é Ele. Tudo deve apontar para Ele, tudo começa nele, permanece nele e aponta para Ele. É tudo sobre Ele. Então que todos os dias a gente busque no Senhor. A gente peça, Senhor, me ajude a te amar mais. Me ajude a te amar sobre todas as coisas. Me dê sabedoria, discernimento, intimidade, santificação. Perdoa os meus pecados, Senhor, para que eu não venha fazer a minha vontade, do meu jeito. Ou eu ache que eu sou digna pelo que eu faço. Não, não é pela força das nossas mãos. Nossos dons, nossos talentos, foi Ele que nos deu para que a gente semeie por onde passar, para que a gente frutifique, para que a gente consagre a Ele, para que realmente os dons e talentos sejam para Ele, para a obra dEle, por onde Ele nos enviar, no nosso trabalho, nos lugares que a gente frequenta, dentro da nossa casa, na nossa família. Quando somos curados, quando somos transformados, liberamos espaços de tudo aquilo que aquelas brechas, aqueles lugares entulhados e são libertos. Ele traz para fora, para que apenas Ele reine. E aí Ele faça em nós e através de nós o plano dele perfeito para as nossas vidas. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando amamos Ele acima de todas as coisas, buscamos nele. E as demais coisas vão acontecendo. Conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos. E aí a responsabilidade de cuidar do espírito, da nossa alma e do nosso corpo.
Porque se eu cuido do espírito, eu tenho mais intimidade com o Senhor. Eu vivo com Ele, eu amo a Ele acima de todas as coisas, então eu amo ao próximo como a mim mesmo. Se eu cuido da alma, se eu consagro a Ele, se eu coloco Ele em primeiro lugar e cuido da alma, minhas decisões são pautadas no amor. Deus é amor, nos fundamentos dele. Se eu cuido do meu corpo, da minha saúde, por onde eu passar, eu consigo servir mais as pessoas. Se eu consagro tudo a ele, o meu corpo, os cuidados com o meu corpo, eu vou cuidando, tendo mais força, mais energia para servir. Eu tenho mais disposição, mais energia, mais força muitas vezes físicas para carregar uma sacola para quem precisa, para ter mais força para ir viver o ID, para entregar a palavra do Senhor para onde Ele me enviar. Eu tenho saúde e por onde eu passo, é isso que eu entrego. Muitas vezes, mesmo sem ter que falar, por viver para que Ele seja glorificado. Precisamos ter comunhão com o Espírito Santo e assim ter uma vida alinhada com a vontade dele, com responsabilidade, cuidando do espírito, da alma e do corpo, e que eles sejam consagrados a ele sempre. Por amor a ele, eu cuido do espírito, da alma, do corpo. Aquilo que precisa ser curado, aquilo que eu preciso me arrepender, aquilo que eu preciso viver, aquilo que me foi entregue, para que seja transformado na minha vida e que através de mim eu seja canal de transformação nas mãos dele. É tudo sobre ele, gente, e viver amando a Deus sobre todas as coisas, viver com Cristo é tudo que precisamos. Olha como Ele é maravilhoso. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável para todo mundo. E por amor em nós e através de nós, Ele quer fluir para que Ele seja glorificado. Então que todos os dias busquemos no Senhor nada de nós, arrependimento dos nossos pecados, cura naquilo que precisamos, buscar pedir sabedoria e discernimento dele, um novo nível de intimidade, de santificação, para que ele seja glorificado e que a vontade dele se cumpra em nossas vidas, para que a gente ame ele acima de todas as coisas e ame ao próximo como a nós mesmos, tá bom? Então que Deus te abençoe e te guarde, que sejam cheios de alegria a sua vida e todas as vidas que entrarem em contato com a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigada.